Fala galera, voltamos com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A gente vem na sequência, primeiro tratamos da exclusão, agora a suspensão e em seguida falaremos da extinção do crédito tributário. Seguinte, fiquem bem atentos. A gente sempre se refere como suspensão do crédito tributário. A rigor, é mais técnico falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso tem alguma mudança? Isso muda? Não, não muda nada, mas para mostrar que você entende e que você se adequa à expressão corretamente utilizada pelo CTN, fale sempre suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É essa a forma certa de se manifestar sobre a suspensão, a famosa suspensão do crédito tributário, tá bom? Seguinte, gente, quando a gente fala em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a gente pressupõe que esse crédito esteja constituído. Então, estamos aqui na nossa linha da vida, estamos um pouco à frente, estamos após o lançamento, e aí após o lançamento surgem situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Porém, fiquem bem atentos, existem possibilidades de suspensão da exigibilidade ou do crédito tributário que podem ocorrer mesmo antes do lançamento. Meu Deus, como isso seria possível? Imaginem só a possibilidade de uma decisão judicial antes do lançamento suspendendo a exigibilidade por força de um comando judicial, por exemplo, por força de uma liminar ou algo do tipo. Essa seria uma situação em que haveria essa suspensão mesmo antes do lançamento. Então fiquem bem atentos a essa aparente verdade absoluta de que a suspensão somente ocorre depois. É possível que ocorra antes e há alguns reflexos disso na jurisprudência. Se liga. STJ decidiu em 2008, e é antigo, mas você precisa conhecer, que a existência de óbice judicial, a constituição do crédito, inércia do fisco. Então, existia ali uma decisão judicial. As causas supervenientes suspensivas do crédito tributário não inibem a Fazenda Pública de providenciar a sua constituição, posto atividade administrativa vinculada e obrigatória. O grande ponto, eu vou dar um exemplo disso, é o seguinte. Vou dar um exemplo que eu vi aqui no estado de Mato Grosso. Houve uma decisão judicial que suspendeu a exigibilidade de determinado crédito tributário num mandado de segurança. Não lembro bem, mas eram muitas empresas que conseguiram uma decisão liminar. E aí conseguiram a decisão liminar, só que não tinha havido ainda o lançamento desse crédito. O que é que aconteceu? A Fazenda Pública comeu mosca, não promoveu o lançamento. Lá na frente, a sentença sobreveio com trânsito em julgado favorável à Fazenda Pública, tipo 12 anos depois. Aí o que é que a Fazenda Pública fez? Promoveu o lançamento, promoveu a inscrição em dívida ativa e iniciou uma execução fiscal. O que é que aconteceu com essa dívida? Estava decaída. A gente ainda vai estudar o que é decadência, mas basicamente é o prazo que tem a Fazenda Pública para promover o lançamento do crédito tributário. Segundo essa jurisprudência do STJ, que é o que prevalece, mesmo suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Pública tem que promover o lançamento. Ela tem que promover o lançamento sob pena de se configurar o prazo decadencial. E o que é que ela não pode fazer? Ela não pode exigir. Ela faz o lançamento, mas já impõe a suspensão determinada, no caso, era uma suspensão determinada por uma decisão judicial. E aí ela não pode fazer a cobrança. Ela não cobra, ela não propõe atos que negativem a pessoa, que impeçam a pessoa de obter certidão de regularidade fiscal e muito menos ajuizam a execução fiscal contra essa pessoa para tentar medidas constritivas. Ela não pode fazer isso, mas o dever de lançar permanece sob pena de configuração do prazo decadencial que resulta na extinção do crédito tributário. Tá? Essa é a jurisprudência reiterada do STJ
Você tem que conhecer isso, tá bom? Você tem que conhecer isso. Mas e afinal, então? O que é que a suspensão impede? O que é que a suspensão suspende? A suspensão impede, e lembre-se sempre disso, atos que imponham cobrança, atos que façam com que o devedor, o contribuinte, se coloque numa situação de ser cobrado, de ser posto numa situação de declaração de devedor, Ele não pode ser incomodado, tá? Ele tem o direito de não incomodação. Ele não pode ser incomodado. E aí, vamos lá. Ó. O que a suspensão impede, afinal? Já que ela não impede o lançamento. Não impede o lançamento. Ela impede o protesto, que é uma forma de negativação do devedor. Ela impede o protesto, tá? Não se pode protestar alguém por uma dívida suspensa, com exigibilidade suspensa. Ela impede a negativação? Sim, é uma forma de... O protesto é uma espécie de negativação. Ela impede a inscrição no CADIM, é um cadastro de devedores. Impede, o cara não está devendo, ele não pode ficar num cadastro de devedores. Ela impede a inscrição em dívida ativa? Diz a jurisprudência nesse ponto que ela impede, tá? Diz a jurisprudência nesse ponto que ela impede. A posição da Fazenda Pública tem sido a de que o ato de inscrição em dívida ativa, a gente vai ver melhor do que se trata, mas basicamente é pegar uma dívida lançada, constituída, inscrever em dívida ativa, dali sai uma certidão, daquela certidão você tem um título executivo extrajudicial e pode promover a execução fiscal. Eu, como procurador, penso o seguinte, e essa é a sua mente, não é o que você vai dizer, tá? Não é o que você vai dizer. Você pode até levar numa prova oral esse fundamento também. Mas você vai dizer, olha, a inscrição em dívida ativa não causa nenhum prejuízo ao executado, não causa nenhum prejuízo ao contribuinte, não causa nenhum prejuízo ao devedor. Sabe por quê? Porque eu inscrevo em dívida ativa e na mesma hora eu coloco que aquela dívida está suspensa. Isso faz com que ele não seja negativado, não seja protestado, não seja escrito no CADIM, faz com que eu não ajuize uma execução fiscal e permite a ele a certidão de regularidade fiscal. Então não causa prejuízo a ele. Porém, apesar de a gente entender isso, dois pontos fazem com que esse fundamento, que é favorável à Fazenda, não prevaleçam, e essa é a posição do STJ, essa é a posição que você deve marcar em prova objetiva, prova subjetiva e, inclusive, você deve concluir assim na prova oral, né? Você tem que trazer os dois entendimentos. Mas dois são os pontos. Primeiro, inscrever em dívida ativa não traz nenhum benefício para a Fazenda Pública. Seria como se fosse um ato emulativo, um que eventualmente não te traz benefício nenhum, mas pode prejudicar terceiro. Não traz benefício nenhum, não impede que nada aconteça, não suspende prazo prescricional, não suspende prazo nenhum. Então, não traz benefício nenhum à Fazenda Pública promover a inscrição em dívida ativa. Afinal, inscrever em dívida ativa não se submete ao prazo decadencial. O prazo decadencial é o prazo para lançamento. Lançado e constituído definitivamente, o nosso problema passa a ser o prazo prescricional, que não é suspenso nem interrompido pela inscrição em dívida ativa. Então, o primeiro ponto é esse. Eu não trago nenhum benefício para a Fazenda Pública. O segundo ponto é, eu coloco, queira ou não, o devedor num cadastro de inadimplentes, que é a dívida ativa. Assim como ele não pode ser colocado no CADIM, ele também não pode ser colocado nesse cadastro de inadimplentes, nesse cadastro de pessoas com dívida ativa, pessoas inscritos em dívida ativa. Assim entende o STJ, e esse é o entendimento que você tem que concluir no final, ser o entendimento prevalecente atualmente, tá? O ajuizamento de execução fiscal. Eu posso promover um processo, promover uma execução de cobrança contra alguém que tem uma dívida suspensa? Não, obviamente não. E certidão de regularidade fiscal. A certidão de regularidade fiscal é devida à certidão positiva com efeito de negativa para quem tem um débito com exigibilidade suspensa, a não ser, obviamente, que ele tenha outros débitos que o tornem negativado. Tá bom? Sacou? A suspensão, então, traz esses efeitos, mas não impede o lançamento do crédito tributário. Quais são as hipóteses de suspensão do crédito, da exigibilidade do crédito tributário ou do crédito tributário? Moderecopa. Moderecopa. É péssimo esse mnemônico, mas é o que a gente tem. Uma oratória, depósito, recurso administrativo, conforme as leis do processo administrativo do local,
concessão de tutela de urgência, e aqui dentro vai ter liminar em ação comum e liminar em mandado de segurança. Por isso aqui, quando você for olhar o 151, ele tem 6 incisos e eu trouxe 5. Porque ele diferencia esses dois em liminares em ações ordinárias e liminares em mandado de segurança. Mas basicamente é concessão de uma tutela de urgência judicial, obviamente, e ou parcelamento. Essas são as 6 ou 5 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A gente vai tratar delas a partir de agora. Seguinte. Antes de chegar na moratória, melhor dizendo, tinha esquecido aqui, ó. Já falamos sobre isso diversas vezes, mas a legislação que trata da suspensão, ela é interpretada literalmente. Vimos isso quando tratamos de legislação tributária. E veja o que o artigo 141 diz. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei. O CTN traz, então, uma cláusula de barreira que, ao que parece, impede que haja outras hipóteses de suspensão trazidas em outras leis específicas. Até onde isso é regular, isso é constitucional, eu não sei. A verdade é que você deve levar esse artigo 141 consigo. As hipóteses de suspensão são essas previstas no CTN, no artigo 151, lá do CTN. Há um rol, aparentemente, ao que tudo indica e do que se extrai do CTN, taxativo. E por que eu digo ao que tudo indica e do que se extrai do CTN? Porque não há decisão judicial em sentido contrário e eu acho possível, eventualmente, que quando isso eventualmente chegar à Suprema Corte ou ao STJ, eu acho que pode haver uma extensão desse efeito, porque isso aconteceu recentemente relativamente às hipóteses de extinção no crédito tributário. E a gente vai falar sobre elas mais à frente, tá? A gente vai falar mais à frente. Só que aqui é um pouco diferente, porque ele fala em suspensão ou exclusão. Não sei se o STF se arvoraria nesse sentido, mas me parece que extinção é mais forte ainda. Mas vocês vão entender essa minha dúvida, que por enquanto não é uma dúvida que você tem que levar consigo, mas é bom conhecer, quando a gente tratar de extinção no crédito tributário com a decisão recente do STF de 2019, tá? Agora, conseguimos tratar de moratória, tá? Tratar de moratória. Moratória, basicamente, é você dar um tempo para a pessoa. Me dê um tempo, que eu tô ruim hoje, não estou conseguindo pagar, aquele devo, não nego, pago quando puder. A lei admite isso. A lei fala, olha, sei que você deve, vamos dar um tempinho aí para você se virar, para você se restabelecer. A moratória somente pode ser concedida em caráter geral ou individual. Em caráter geral, somente pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo, obviamente, pacto federativo, pela União, quanto a tributos da competência dos outros entes, desde que simultaneamente concedida, quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. É um dispositivo com muito cheiro de inconstitucionalidade por ofensa ao Pacto Federativo. Parece que ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Parece que não foi recepcionado. Isso não foi decidido pelo STF ainda. Nunca houve essa tentativa da União. Imagino que nunca haverá, mas existe a possibilidade, se a sua prova trouxer o texto legal, o texto do CTN, vá com ela, se abrace e marque como certa. Segundo o CTN, é uma verdade. Mas, em discussão, promova o debate sobre a aparente não recepção dessa norma por ferir o Pacto Federativo. Em caráter individual, vai ser concedida por autoridade administrativa, desde que autorizada por lei, nas condições do inciso anterior, do inciso da moratória em caráter geral. Beleza? Se liga, a moratória, ela pode circunscrever determinada região do território da pessoa jurídica que a expedir. Isso visando, eventualmente, a salvar ou beneficiar uma determinada parcela da população. E o exemplo claríssimo disso é a gente conceder moratória, por exemplo, do pagamento de IPTU a uma cidade que sofreu um alagamento e ficou totalmente inabitada por um tempo, ou sofreu uma grande catástrofe ambiental. Então você pode conferir a determinada parcela daquele território, sei lá, o Estado pode conceder moratória de IPVA para todo mundo daquela cidade que foi alvo aí dessa
desse eventual desastre ambiental. A União também pode conceder a só determinado estado da federação que passou por algum problema muito sério. Sei lá, o estado do Amapá, em 2020, sofreu uma situação muito séria. Pode ser que, eventualmente, a União conceda só para o estado do Amapá algum tipo de moratória relativamente aos tributos federais. Relativamente aos estaduais e municipais, na nossa opinião, seria inconstitucional, seria uma hipótese de lei não recepcionada pela Constituição de 88. Se liga quanto à moratória. Existem dois tipos de moratória, então. A autônoma e a heterônoma. A autônoma é a concedida pela pessoa jurídica de direito público. É aquela que a gente tratou como válida. E a heterônoma seria a concedida pela União. A gente considera não recepcionada, porém não há nada decidido sobre isso no STF. O detalhe é que o CTN diz que, e aí para a gente é não recepcionada, mas é importante conhecer. O CTN diz, ó, a União pode dar, desde que ela também dê essa moratória para os seus próprios tributos e também para as situações de direito privado. Ó, sendo denominada heterônoma por ser concedida por ente diverso do competente para a instituição do tributo, na nossa opinião, é inconstitucional. Moratória individual e moratória geral. A moratória individual, ela não gera direito adquirido e pode depender do oferecimento de garantias por esse beneficiário, ao contrário da geral, que gera direito adquirido e dispensa garantias. Isso está previsto aqui, ó, artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício, eventualmente, quando a administração quiser. Sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos lá necessários para a concessão do favor. E aí vai ser o crédito, então, acrescido de juros de mora, cobrado acrescido de juros de mora, com imposição da penalidade pelo não pagamento, caso tenha havido dolo ou simulação do beneficiário ou de terceiro que se beneficiou. Veja, caso ele não tivesse tido a moratória, ele seria penalizado pela eventual demora, pelo não pagamento no prazo. Então, em havendo uma moratória concedida irregularmente por dolo ou fraude do contribuinte, a sua anulação resulta tanto no juros de mora quanto na imposição da penalidade cabível, desde que ele tenha agido com dolo ou simulação. E não haverá penalidade, obviamente, se não tiver havido essa intenção fraudulenta, essa má-fé do contribuinte. Beleza? Se liga no seguinte, em havendo a tal má-fé, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. Vê que interessante. Aquele tempo não se computa como um tempo em que a fazenda deveria cobrar aquele crédito. Óbvio, você enrolou a fazenda. Como você vai se beneficiar desse tempo em que você nos enganou atuando com dolo ou simulação? Hein? Então não pode. No caso do inciso 2, sem imposição de penalidade exatamente nos demais casos, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Ou seja, se a administração quiser e não tiver havido ali um dolo ou uma fraude, eu só posso revogar e efetivamente cobrar de você novamente, caso não tenha ocorrido a prescrição ainda. Se tiver prescrito, eu já não posso mais cobrar de você aquele crédito que estará efetivamente extinto. Já a moratória em caráter geral, a lei que prevê isso, olha, a lei que concede a moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará sem prejuízo de outros requisitos. E aí vem os requisitos. É bom conhecer que tem que ter prazo, tem que ter condição para concessão se for em caráter individual. Sendo o caso, que tributo se aplica, tem que ser específica a moratória, tem que se especificar do que se trata, tá? Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado do sujeito passivo. Se liga. A ideia aqui é que não pode haver moratória se ainda não há crédito tributário. Aceita-se, no mínimo, que o lançamento já tenha sido pelo menos iniciado, por ato regularmente já notificado ao sujeito passivo, tá? Isso, e aí o parágrafo único ele meio que traz uma repetição daquela ideia de que a moratória não pode aproveitar nos casos de dolo, fraude ou simulação. Por que é importante conhecer moratória? Eu não vejo muita moratória, não é muito comum, nem cai tanto, mas parcelamento, que é uma coisa que é muito cobrada, ela tem uma norma que diz que você aplica subsidiariamente as normas da moratória para o parcelamento. E é nisso que a gente entra. Se liga.
Parcelamento. É preciso lei específica. Salvo disposição de lei contrária, não exclui a incidência de juros e multas. Veja que a moratória exclui, naturalmente, se ela for natural, se for ok, ela vai excluir a incidência de juros e multas, diferença de parcelamento para moratória, tá? Porque pode ver que é possível que dentro da moratória haja algum tipo de parcelamento. Você posterga o pagamento e, eventualmente, aquela postergação pode ter ali dentro um parcelamento. É diferente que na moratória não haverá juros e multas. No parcelamento seguem presentes os juros e as multas. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições relativas à moratória. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento para devedores em recuperação judicial, tá? Isso é importante. E não havendo essa lei específica, olha lá, aplicação das leis gerais de parcelamento do ente, não podendo, em nenhuma situação, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica, pela lei federal que trata da recuperação. Veja, haverá uma lei específica dispondo sobre as condições de parcelamento para os entes em recuperação judicial. Não havendo, é possível que se aplique, então, a lei federal quanto ao máximo do prazo definido para os entes federais obterem parcelamento em recuperação judicial. Os entes federais não, os devedores no âmbito federal obterem parcelamento em recuperação judicial. E aplicar-se-á a esses contribuintes a lei geral de parcelamento do ente em recuperação judicial, caso não haja a tal lei específica, mas é importante que haja para tratamento especificado desse tipo de pessoa jurídica, com a visão aqui, obviamente, de preservação da empresa. Então a ideia aqui é que haja um parcelamento especial para que essas empresas em recuperação, elas consigam se reerguer. É difícil ver, eu não conheço nas legislações estaduais que já estudei por questões profissionais ou profissionais na PGE ou como professor, eu nunca vi em edital de concurso algo do tipo uma lei específica de um estado regulando o parcelamento das empresas em recuperação judicial. Se liga, a concessão de parcelamento deve estrita observância ao princípio da legalidade, é o que dissemos, não havendo autorização para que atos infralegais, como portarias, tratem de requisitos não previstos na lei de regência do benefício. Então não pode vir uma portaria, um decreto e trazer requisitos não previstos em lei para que o cidadão possa aderir a determinado parcelamento tributário. A lei específica que trata do parcelamento já deve vir com tais requisitos, sob pena de se configurar uma invasão excessiva da portaria, do decreto, do ato infralegal, inovando o direito em prejuízo ao contribuinte, criando requisitos que não existem nem lei, tá bom? Agora vamos brincar um pouquinho, ó. Vai cair na PGM, STJ, cara de PGM, lá de 2018, primeira sessão que decidiu isso. Parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. O que é um parcelamento de ofício? Se liga. É possível que você receba um carnê na sua casa de IPTU. Isso é relativamente comum. E aí tem a opção de pagamento à vista com desconto e tem a opção de pagamento parcelado. Você vai pagando uma, duas. Aquilo é um parcelamento de ofício. Você não foi lá e fez assim, olha, eu quero parcelar, por favor, eu estou precisando. Não, a Fazenda te mandou já a possibilidade de parcelamento. A jurisprudência entendeu que isso é um parcelamento de ofício e isso, por não representar uma confissão de débito, porque a confissão é você ir lá na Fazenda e falar assim, olha, eu devo e eu quero parcelar, tá? Então, aí você foi esponte própria e uma das causas de interrupção da prescrição é o reconhecimento da dívida. O parcelamento de ofício, por mais que você pague regularmente, sei lá quantas parcelas, não representa uma causa de interrupção, não representa uma situação de reconhecimento da dívida. STJ decidiu isso. Olha, a liberalidade do fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista ou parcelado, independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, 1 e 6, moratória ao parcelamento. Tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte. Jurisprudência contrária à Fazenda Pública. Contrária à Fazenda Pública, mas muito importante e concordo com ela, tá? E agora vai cair na AGU.
Decisão também no STJ, primeira turma. A Lei 11.941, que trata do parcelamento federal, ela diz que o contribuinte pode optar por parcelar débitos isoladamente, por mais que estejam reunidos em uma CDA. Limite: débitos da mesma competência ou período de apuração. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Quem nunca viu uma CDA, um título executivo ou uma dívida, quem nunca viu uma dívida de uma pessoa jurídica com ente, funciona mais ou menos assim. Competência 6 de 2017, 7 de 2017, julho, né? Junho de 2017, julho, agosto, setembro de 2018, agosto de 2019 e assim vai. O cidadão pega aquela CDA e ele fala assim, e aquela CDA somado, todas essas competências, ela dá 1 milhão. Ele fala, pô, eu quero parcelar, mas eu não quero parcelar esse 1 milhão. Eu quero parcelar 500 mil, que é o que eu acho que eu devo. E os outros 500 mil eu vou contestar, eu vou tentar uma decisão judicial. Aí ele vai lá na fazenda, a fazenda fala, não pode, você tem que parcelar tudo. STJ vem, caso esse fosse o problema, né? STJ vem e diz, o contribuinte pode optar por parcelar débitos isoladamente, por mais que estejam todos reunidos em uma CDA só. Ele só tem que observar débitos da mesma competência ou período de apuração. Então, se há débito do, sei lá, 6 de 2017, ali tem R$1.000 devendo, naquele período. Ele não pode falar que naquele período ele quer parcelar dos 1.000 só 500. Ali ele tem que ficar com ele todo. Ele tem que adotar aquilo ali como uma unidade dele de possível parcelamento. Ele pode, por exemplo, e dependendo do tributo, pode ser assim, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Esse é um período, R$1.000. 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano seguinte, mais R$1.000. Ele, dentro desse período de apuração, ele tem que promover o parcelamento. Esse é o limite para essa composição parcelada do parcelamento. Esse parcelamento da dívida para fins de efetivação de um parcelamento do crédito tributário. Captaram? Isso aqui é muito interessante. No seu material, eu faço uma tabelinha explicando detalhadamente com um exemplo de como poderia vir isso numa prova subjetiva, numa peça, ou especificamente até num caso prático, num caso concreto, como isso estaria demonstrado para você. Beleza? Outra hipótese de suspensão são as reclamações e os recursos administrativos. Se você tem um recurso administrativo pendente, ele pode suspender a exigibilidade do crédito tributário. Afinal, ainda não houve a decisão final administrativa, então, enquanto não houve, não pode haver a cobrança daquele crédito. Olha o que disse o STJ. Mesmo intempestivo, um recurso administrativo, há a suspensão da exigibilidade e do curso prescricional, enquanto perdurar esse contencioso administrativo. O STJ decidiu isso em 2013 e reiterou aqui em 2018, tá? Então, se há um recurso administrativo e mesmo que ele seja intempestivo, ainda assim há a suspensão dessa exigibilidade. Se liga, outro julgado importante. A reclamação administrativa interposta contra ato de exclusão do contribuinte do parcelamento não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Se liga, eu promovo um recurso contra a minha exclusão do crédito do parcelamento. E aí eu peço que esse meu recurso torne suspenso também a exigibilidade. Veja, quando o CTN fala em reclamações e recursos administrativos como hipótese de suspensão da exigibilidade, ele se refere ao momento em que está em discussão o próprio crédito. Se está em discussão o próprio crédito e eu interponho um recurso, obviamente que a discussão sobre a validade daquele crédito ainda não encerrou. Então eu não posso ser cobrado. Há a suspensão da exigibilidade. Diferente é essa situação julgada pelo STJ. Aqui a discussão não é sobre o crédito, é sobre a minha permanência ou não no parcelamento. Não é sobre a validade ou a legalidade da dívida. Pelo contrário, a dívida você mesmo, inclusive, já reconheceu, mas foi excluída do parcelamento. O STF, então, disse que é inaplicável o 151, inciso 3, pois as reclamações e os recursos previstos no referido artigo são aqueles que discutem o próprio lançamento. Efetivamente, o que a gente acabou de dizer, julgado pelo STJ em 2015, boa questão para a prova objetiva. Beleza? Tutelas de urgência. As tutelas de urgência, decisões judiciais, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E veja o que diz o STJ, já diversamente do recurso administrativo,
que suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto persiste o contencioso, não é a mera existência de uma discussão judicial que suspende a sua exigibilidade. É necessário que haja decisão liminar, decisão cautelar, decisão antecipatória que determine expressamente a suspensão, tá? A existência de medida liminar durante o tempo de sua duração ou a concessão da ordem a inibir a adoção de qualquer medida visando a satisfação do crédito por parte da Fazenda. O STJ, então, de maneira óbvia, diz: não é a pendência de um processo judicial, é a eventual existência de uma decisão judicial que determine a suspensão da exigibilidade, a suspensão de atos constritivos, a suspensão da cobrança de algum modo por parte da Fazenda Pública. Beleza? Sigamos. Uma outra possibilidade de suspensão da exigibilidade é o depósito do montante integral. E aí você tem que entender, o depósito do montante integral somente suspende a exigibilidade se for integral, obviamente, e em dinheiro. Isso é muito importante. Em dinheiro. Não adianta chegar depositando uma caneca. Toma aqui a caneca, está depositado, está garantido, então suspende a exigibilidade. Não é assim. Só o dinheiro. Veja a súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade se for integral e em dinheiro. O STJ diz, inclusive, que isso é direito subjetivo do contribuinte. Se ele traz o dinheiro, a Fazenda tem que aceitar. E se bate débito com crédito, né? Se bate o valor apresentado com o valor devido, segundo a Fazenda, há ali direito subjetivo ao depósito e à suspensão da exigibilidade com todos os seus efeitos. A extinção sem resolução do mérito. A Fazenda fica com o depósito. Se liga. Eu proponho uma ação e como eu acho que eu posso não ter uma liminar naquilo, sei lá, por qualquer razão eu acho que eu não posso ter uma liminar, sabe o que eu faço? Eu faço, olha, vou propor uma ação judicial, tá aqui. Vocês não dizem que eu devo R$1.000, tome R$1.000, vamos discutir, vamos ver quem ganha, tá? Vamos ver quem ganha. Aí o que é que pode acontecer? Eu posso perder com resolução do mérito. Se eu perco com resolução do mérito, significa que eu de fato devo. Então é muito lógico que o dinheiro que está depositado venha para a Fazenda Pública e extinga a execução. Mas e nas situações em que há extinção sem resolução do mérito, em que não se diz efetivamente que você deve? Esse era um problema. E o STJ, olha, se há extinção sem resolução do mérito, há um problema do autor, né? Se não se analisou o mérito, é um problema do autor. E se é um problema do autor, a Fazenda pode ficar com o valor depositado. Boa jurisprudência pra gente. O depósito pode configurar lançamento tácito. Por quê? Porque há ali uma declaração. Pode haver ali uma declaração. Isso a gente tratou. A gente não tratou, na verdade, eu vou tratar aqui agora rapidamente. O depósito pode configurar lançamento tácito por quê? É possível que, quando o contribuinte declare determinada dívida, porque a gente vai falar melhor lá em decadência e prescrição. Mas ok. Quando ele declare, é possível que haja ali, se entenda a declaração como uma forma de constituição do crédito. Então, o depósito em determinadas situações, eu quero que vocês deem uma olhada no RESP, ele pode configurar o próprio lançamento do crédito tributário. Ele pode, então, fazer cessar o prazo decadencial. E o depósito versus denúncia espontânea. Veja a distinção. Denúncia espontânea é exatamente a não discussão, certo? Denúncia espontânea é reconhecer e pagar, é não brigar. Depósito, em regra, é para brigar. E se é para brigar, não tem o benefício da denúncia espontânea, que, segundo súmula 360, que a gente já viu, é necessário que você venha e pague. Não estará suprido, por exemplo, e aí esse é o teu da súmula, se você pagar a destempo. Somente declarar, mas não pagar. Tá? Denúncia espontânea é devo e tá aqui pago, acabou, tá tranquilo para todo mundo. Beleza? Sobre o depósito, importante conhecer ainda a súmula vinculante número 28, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, princípio do acesso à justiça, a impossibilidade de se exigir como condição para a ação judicial esse tal do depósito integral. É diferente, estejam bem atentos, a necessidade a gente vai tratar em execução fiscal também,
Mas é diferente de se exigir para oposição de embargos à execução fiscal, que tem garantia, que melhor dizendo, que tem natureza de ação judicial, tem natureza de ação, e se exige que tenha uma garantia integral para que você possa opor embargos. Mas veja, não se exige um depósito. Se exige que a execução esteja garantida. Pode ser com carro, pode ser com 10 mil canecas, pode ser com o que for. Inclusive, se permite que haja a tal oposição de embargos sem garantia em determinadas situações excepcionais que a gente vai tratar também lá em execução fiscal. Beleza, galera? Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso pode cair na sua prova. A gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção e bons estudos para vocês.